Então, vamos tentar dar uma continuidade aqui agora pro canal aqui e contar um pouco mais da história, né, que é onde eu parei. E vai ser umas quantas histórias, né, porque são 17 anos que eu moro fora do Brasil e, e vai ter bastante conteúdo aí para quem quiser ver como é que é a vida fora do Brasil, né? Só que sem aquelas coisas exageradas que as pessoas estão colocando, né? Que eu tava acompanhando uns vídeos, né? Que de um rapaz aí que saiu do Brasil para ser ajudante de pedreiro nos Estados Unidos, né? E eu acho muito exagerado isso, cara, porque, cara, ficar colocando assim, porque aqui eu consigo comprar isso com US$ 200, o que que você compra no Brasil com R$ 200, né? Tipo, não faz o mínimo sentido fazer isso, cara. Primeira coisa é que tu não pode, tipo assim, fazer uma apresentação baseado no poder de compra só da moeda, né, cara? Se tu for fazer isso, tu tem que simplesmente apresentar uma coisa que todos têm igual, tá? Todos têm igual. O que que a pessoa tem igual no Brasil e o que que a pessoa tem igual nos Estados Unidos, tá? Tempo de vida, tá? Tu tem que utilizar tempo de vida. Quantas horas, quantos dias tu foi necessário para fazer aquela compra. Isso é uma coisa que vai dar uma ideia melhor, né? Porque as pessoas no Brasil, muitos vão fazer a conversão e coisa e tal, né? E aí, então, isso não vai dar certo. Isso vai. Talvez a ideia seja gerar uma polêmica, né? Mas tudo bem, né? Tipo, cara, sair do Brasil pra falar mal do Brasil, porque isso e aquilo, cara, isso aí pra mim é um complexo de vira-lata. Sabe aquele cachorrinho vira-lata que ficou amarrado na coleira a vida toda e se escapou e fugiu? E aí ele fica todo assim, sem saber o que fazer, fica assim eufórico? É isso aí que os brasileiros estão fazendo, né? Que quando ele sai do Brasil, ele fica eufórico, vê as coisas diferentes, e aí começa esse complexo de vira-lata e começa a falar mal do SUS, né, cara, e coisa e tal, né? Tipo, cara, para com isso, velho. Passa uma informação assim que ajude a pessoa, né? Porque assim, ó, cara, quando eu vim pra Nova Zelândia, cara, eu tipo, eu também conseguia fazer essas coisas assim dessa forma e ver o poder de compra muito maior, né, cara? Mas isso sim, cara, olha, isso influencia muito no como tu vive, sabe? Por isso que eu digo assim, ó, é muito importante para quem tá saindo do Brasil, cara. Tipo, começa assim na humildade e procura assim viver da forma mais simples possível, cara, e economiza e aí que tu vai começar a progredir, né, cara? Quando eu cheguei em Christchurch, assim que a minha comunicação não estava muito boa, né, cara? Eu demorei 3 meses para conseguir trabalho na minha área, né, cara? Então, porque eu consegui comigo, né, cara? Tipo, eu não fui aquele brasileiro assim que passou 2, 3, 4, 5 anos e mal conseguia se comunicar, né, cara? Mal conseguia falar assim ainda com as pessoas, né? Porque nunca abraçou a cultura do outro país, né, cara? Nunca, tipo, ficou assim, dedicado à cultura e a ser parte do país, né? Porque a pessoa vai lá naquela, vou ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, não, meu poder de compra, vou comprar um carro aqui. Cara, isso, isso, isso é o complexo de vira-lata. Quando tu fica assim, tipo, eufórico com as coisas assim, e aí, tipo, perde a noção do que tá fazendo, né, cara? Então, eu simplesmente foquei em arrumar um trabalho na minha área, né? Que eu já expliquei no vídeo anterior o que que eu faço, né? E vou chegar a falar do meu trabalho também. E eu acho assim que as pessoas têm que mais aproveitar o momento, curtir cara, o Brasil é um país assim, ó, excelente para morar, mas tem um problema muito grave, tá? Que é a política do Brasil.
Independente se tu é de esquerda ou se tu é de direita, eu assim, cara, eu não consigo olhar para nenhum dos dois lados e simpatizar com nenhum, né? Ainda mais por ter vivido 17 anos num dos países que tem o menor índice de corrupção do planeta, tá? Isso é o que faz a diferença. É isso que faz a diferença. E o Brasil não tem isso, né, cara? Então, isso é uma coisa assim que atrapalha muito o brasileiro, né? O custo de vida no Brasil, as coisas no Brasil não é caro. Não é caro. Não é caro. O problema é que o brasileiro não ganha o suficiente para pagar aquele valor, né, cara? Pensa bem, o valor do salário mínimo não é uma coisa assim, tipo, que te dá uma condição decente de vida. É por isso que a gente vai para outro país para ter umas condições de vida melhor, né? E aí então, continuando de Crash, né, onde eu cheguei, né, eu tava num backpacker, né, ali, fiquei 3 meses ali só me comunicando com estrangeiros e praticando meu inglês e tentando aperfeiçoar a comunicação, né. E aí, como eu tinha descido com um paulista, né, junto comigo, ele acabou saindo de Crash 2 ou 3 semanas depois que a gente chegou, porque a namorada dele estava vindo dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, pô, como é que deixou os Estados Unidos, cara? Que isso, né, velho? Os Estados Unidos é o, o melhor país do mundo na tua cabeça. Só existe a América do Norte na tua cabeça, né? Mas a mulher dele estava vindo dos Estados Unidos, eles foram morar na Ilha Norte, em Auckland, porque ela já tinha conseguido meio que encaminhar uma entrevista para um trabalho. Então ali eu e o Paulista nós se demos tchau e ele foi para Ilha Norte. Aí um dia, né, o Paulista me ligou para ver como é que eu tava e tal, né, trocando uma ideia. E aí nisso, né, eu desliguei, né, o telefone depois que eu tinha falado com ele, e aí veio um brasileiro, né, ó. Cara, eu não procurei, nunca procurei brasileiros do exterior, cara. E todo brasileiro me achava, cara. Era incrível, cara. Era incrível isso, né? Aí era um carioca, né, cara? O carioca, assim, né, velho? Pô, e aí, gaúcho? Tipo, com aquele sotaquezão carioca, né? Aí ele olhou, tu é gaúcho de Pelotas, mano, né? Tipo, pô, cara, olha o primeiro comentário do cara. Por causa que Pelotas, no Rio Grande do Sul, é uma cidade que tem um número alto de homossexuais, eles sempre fazem essa piada com o gaúcho, tu é de Pelotas, né, gaúcho, tu é de Pelotas. Aí eu assim, né, eu já não tava com muito saco pra brasileiro, eu olhei assim, ô carioca, tu sabe qual é que é o maior sonho do carioca? Aí ele olhou assim, é ganhar na Mega Sena. Eu falei, não, esse é o segundo, o maior sonho dele é ir pro Rio Grande do Sul descobrir quem é que é o pai. Ele assim meio que ficou, ele viu que eu não tava por papo com o brasileiro, cara, aí tá, né, deixou quieto. Eu fui pro meu quarto, e aí no outro dia eu saí pra fora, né, um carioca. Bah, ô Gaúcho, foi mal ali o comentário ontem, né, cara? Agora a gente começou um diálogo melhor, cara, assim, né? Eu disse, não, cara, eu não tô com muito saco pra brasileiro, só me incomodei com brasileiro desde quando eu cheguei, então, cara, assim, ó, olha, me desculpa, cara, mas tu pediu pra levar, né, cara? Então foi isso, né? Aí ele, não, tranquilo, te entendo, cara, eu sei como é difícil, né? Eu também já passei por umas dificuldades com brasileiros, né, aqui. Mas eu tô indo embora, cara. O que que tu tá fazendo aí? Eu falei, cara, tô aqui procurando um trabalho e tal, né? Aí ele disse, cara, eu sou torneiro mecânico, o que que tu faz, né? Aí eu falei, cara, eu tô procurando trabalho com solda, né? Que eu sou soldador. Aí ele disse, olha, cara, eu trabalhava numa empresa lá que os caras tem uns soldadores lá e fazem umas máquinas lá e tal. Eu posso, tu quer um contato aí, tá, né, pega, até, não, gostei, né, valeu, obrigado, dei um aperto de mão pro cara, né, e ele só ia ficar mais aquele dia lá, né, disse, obrigado pela força aí, desculpa aí o comentário, mas eu não tava num bom momento pra ficar ouvindo comentários assim, e aí eu peguei peguei o contato, né, dei uma pausada aqui, a minha herdeira veio falar comigo. E aí, assim, então, cara, peguei aquele contato, né? Agradeci o cara, né? Ele tava indo embora, assim, lá, ficou por essas, né? Aí eu fui nessa empresa, né? Aí levei um currículo lá, fui lá, só que aí o proprietário da empresa não tava lá, né? Aí eu não consegui falar com ninguém, só com a recepcionista, né? Aí deixei meu currículo lá, né? Eu fiz um currículo, né? Fiz eu um currículo, não pedi pra ninguém fazer meu currículo.
uma das coisas que eu percebo muito que hoje, quando eu faço entrevista com pessoas, cara, quando eles me mandam o currículo, eu vejo aquele currículo lindo, maravilhoso, assim, ó, perfeito e coisa e tal. Aí tu senta pra fazer a entrevista, a primeira coisa que tu nota é que o cara não fez o currículo dele. Então, tipo, isso já dá. Olha, mandar um currículo às vezes, não vou dizer mal feito, mas mandar um currículo assim que você fez, isso mostra honestidade com quem você é. Tu não te apresenta como tu não é, assim, sabe? Ah, vai se apresentar com um currículo perfeito, com ortografia perfeita e coisa e tal, mas na hora da comunicação tu vai te enrolar todo, cara. Então isso também, eu vejo assim, cara, quando eu faço uma entrevista, cara. Tipo, nossa, a pessoa faz um currículo assim, ó, perfeito, com a gramática perfeita, e na hora da entrevista a pessoa se enrola toda, cara. Assim, ó, isso já é um ponto negativo, na minha opinião. E então, assim, cara, aí eu deixei o currículo lá, né? Voltei, né? Que naquele tempo eu fui pra cidade de Ashburton, que é uma cidade que fica a 1 hora de Christchurch, descendo a Ilha Sul. E aí eu fui naquela cidade. Aí, sem muita expectativa, voltei pra Christchurch, né? Só deixei o currículo lá, né? E, cara, e tava me passando, assim, os 3 meses, meu visto de turista tava acabando, eu precisava renovar, aí eu renovei por mais 3 meses o visto de turista. O visto de turista, tu pode renovar ele por 1 ano a cada 3 meses, o que custa um pouco de dinheiro, e tu tem que ter uma comprovação de US$ 1.000 todo mês, né, para se manter, né, tu tem que mostrar em conta, né, então tu vai lá, né, tu faz uma aplicação e tu mostra que tu tem dinheiro, tu pode renovar o visto de turista. Isso te ajuda a continuar procurando trabalho, né, cara? Tu tem que insistir em procurar trabalho até conseguir um sponsor que tu consiga um visto, né? E aí eu lembro que eu tava assim bem desanimado aquele dia, né? Quando eu voltei, não consegui falar com o cara, né? E aí passou 2, 3 dias, eu tava no crash, peguei, vou dar uma caminhada, cara, vou sair. Aí na frente da Catedral Square, que fica bem no centro de Christchurch, tem um tem um tabuleiro de xadrez ali, né, que é gigante, com peças gigantes, né, que é bem legal, que tu pega as peças, tu pode caminhar no meio do tabuleiro. Pensei, vou jogar uma partida. Pedi pra jogar uma partida de xadrez, eu tava jogando uma partida de xadrez ali, né, para passar o tempo, assim, para tirar um pouco a cabeça, assim, da procura tanto de trabalho, e que isso cria uma ansiedade muito forte, né? Porque tu recém saiu do país, né? E tu tá num país diferente, onde tu não conhece ninguém, né, cara? Então tu cria uma ansiedade muito forte, assim, ainda mais se tu tá sozinho, né, cara? Mas é o que te fortalece, cara. Isso te fortalece muito, né? Aí, assim, eu jogando a partida de xadrez, eu acho que era numa sexta-feira, né, cara? Era sexta-feira. Aí do nada tocou meu telefone, né, cara? Eu olhei assim pro número. Peguei e atendi, né? Aí o cara falando comigo, né? Aí, Mister Brazilian, né? Tipo, tu ainda tá trabalhando? Aí eu falei, cara, não tô trabalhando, né? Ali eu já tava entendendo melhor o telefone, né? E aí o cara assim, né, perguntou, olha, se tu quiser trabalhar aí, eu te arrumo um trabalho, né? Nossa, cara, eu fiquei quase explodi de alegria naquele momento, né, cara, assim. Aí ele me fez aquela pergunta, né, do vídeo anterior que eu não tava entendendo quando o cara me perguntou, né? Ele perguntou, né, when can you start work? Tipo, quando tu pode começar a trabalhar? Ali eu peguei a pergunta, cara. Ali eu entendi, eu falei pra ele, I can start work tomorrow, disse pra ele, né, cara. Ele deu uma risada assim, eu falei, I can start work tomorrow, tipo assim, eu posso começar a trabalhar amanhã se tu precisar, né, cara, assim, louco pra ter um trabalho, né. Aí ele deu uma risada no telefone, assim, e disse, não, amanhã é sábado, vem aqui na segunda, né, a gente não vai estar trabalhando no sábado, né. Aí eu falei, beleza, não, pode deixar, segunda-feira eu tô aí, que hora tu quer que eu tô aí? Ele disse, vem de manhã aí, pelas umas 8 horas.
Cara, eu parei a partida de xadrez no meio pro cara, assim, olha, ó, desculpa, mas eu tenho que ir, cara, assim, nossa, cara, imagina assim numa pessoa feliz, cara, aquele momento eu fiquei muito feliz. Fui pro backpacker, né, cara, assim, peguei minhas coisas, assim, comecei a arrumar elas, né, e aí eu comecei a procurar acomodação nessa cidade de Ashburton, né, e aí, então consegui um lugar lá no centro da cidade, né? Que também era um backpacker, só que era um backpacker com casas, né? Cara, assim, ó, é o melhor lugar, assim, quando tu é solteiro, cara, assim, tu morar como flatmate, né? Que é uma das coisas que eu expliquei no primeiro vídeo, que é o que faz tu economizar bastante, né? Porque a moradia é barata dessa forma, sabe? Tu não vai ficar gastando com backpacker, com hotel, com qualquer coisa, ou alugar um imóvel só pra ti que é caro, né, cara? E então, assim, né, eu fiquei nesse backpacker de crash por quase 2 meses, até foi um valor razoável, né, porque eu consegui um valor mais barato, porque eu ficava semanas todas, né, pagava por semana, tudo é por semana, né. Então, e aí em Ashburton eu consegui uma coisa parecida, só que era com casas e dividia quartos, né? Então era uma forma barata para quem tá sozinho, quem é solteiro, né, cara? É, não aconselho a mesma coisa se tu vem com família, se tu tem filhos e coisa e tal, né? Aí dificulta, né, cara? Isso que eu tô passando é mais para quem é solteiro ou é um casal que não tenha filhos, porque tu vir com a família, cara, assim, ó, eu aconselho assim, ó, cara, tu pegar primeiro, se tu tem uma qualificação, se tu pode fazer um trabalho que vai te remunerar bem, aí, bom, até dá, né, até consegue, mas também não vou dizer que vai ser super fácil, né, cara, assim, ó, se tu tá, ainda mais se tu tá correndo atrás de visto, né, cara, se tu tá correndo atrás de visto, assim, ó, vir com família é bem difícil, cara. E isso não é só aqui, ó. Acredito que é em qualquer lugar do mundo, cara. Isso é mais fácil para quem é solteiro. Aí eu cheguei lá em Ashburton, né? Que é uma cidade aqui da Ilha Sul da Nova Zelândia. E fui procurar lá um lugar para ficar. Fiquei no lugar. E aí nesse lugar, assim, cara, aconteceu de eu me encontrar com outros brasileiros. Agora começa a falar dos brasileiros legal e os brasileiros que não eram tão legal, né? Tipo assim, né? Eu tenho amigos que moram aqui até hoje, né, brasileiros, outros que foram para a Austrália, mas a gente continua tendo contato, né, porque como eu falei também no primeiro vídeo, nem todo brasileiro é ruim, mas tem bastante, né, tem bastante, então tu tem que estar esperto nessa galera, tu tem que estar esperto mesmo. Aí eu lembro ali, né, que eu conheci mais uma galera de São Paulo, uma galera do Ceará, uma galera da Bahia, vários lugares do Brasil, né? Aí eu cheguei assim, né, o cara conversando assim, e aí, o que que tu faz, né, cara? Eu falei, eu sou soldador. Aí tinha um outro paulista lá, né, assim, o cara se levantou assim do sofá. Prazer, eu também sou soldador, né? O cara assim, né, pô, se apresentou assim, né, pô, naquela assim, pô, eu sou o ferramenta, né? O ferramenta é a linguagem de quem trabalhou em planta petrolífera, né, cara? Assim, ó, o ferramenta, né? Tem o ferramenta e o pinga-fogo, né? O pinga-fogo é, é as gírias, né? Aí o cara assim, né, falando, porque eu soldava aqui na oficina, eu e meu pai, a gente fazia umas loucuras assim que nem ninguém fazia, coisa e tal, né? Eu só escutando a conversa, né, e tal, né? Porque teve uma vez assim que a gente pegou o carro, cortou, emendou o chassi, coisa e tal, né? Aí eu pensando assim, né, naquela gíria do Rio Grande do Sul, bah, puta gambiarra, né, velho? Pinga-fogo, né? Eu pensei, tu é pinga-fogo, velho. Tu é pinga-fogo. Mas tudo bem, né? Aí ele olhou assim, tá, e tu soldava o quê, cara? Eu falei, eu soldava numa planta petroquímica. Aí dá aquele silêncio, assim, no lugar, assim, né? Mas não entrei muito em detalhes, né? Aí tanto que esse cara uma vez assim, né, quando nós estávamos trabalhando, assim, ele veio, a empresa tinha comprado uma máquina TIG nova, né? Soldava vários processos. Aí o cara tava tentando soldar alumínio lá, velho. Aí ele veio, tem como dar uma olhada e ver se tu consegue ver qual é que é essa máquina. Eu acho que essa máquina veio quebrada.
Porra, mano, como assim? Máquina veio quebrada, máquina nova, cara. Aí eu cheguei lá, olhei na máquina, tava ele e um outro cara na volta, assim, cara. Mano, todos os botões da máquina, velho. Todos, literalmente todos, cara. O cara foi lá e mexeu em todos, velho. Puta que pariu, velho. Assim, ó, cara, eu olhei pra ele assim, tu tá tentando soldar alumínio em DC, cara. Em DC. Tá? Muita gente não vai. Tipo, tem AC e DC. Cara, tu não sabe nem tipo o polo que tu vai conectar a máquina e tu não sabe nem tipo assim se vai soldar em AC ou DC, cara. Tu vai soldar alumínio nessa máquina. Tu tem que soldar em AC, cara. Isso é básico, velho. Sabe quando tu, tipo assim, é melhor às vezes tu ficar quieto e parecer um idiota do que às vezes tu abrir a boca pra falar o que tu não sabe e aí que tu mostra que tu é um idiota. Aí eu fui lá, eu mudei toda a regulagem da máquina, passei ela para C, né? Fiz o processo correto, né? Eu falei, cara, tu sabe que tu tem que usar um tungstênio que é correto para esse tipo de solda, cara. O cara não sabia nem qual tungstênio usar, velho. Assim, ó, esse tipo de coisa eu continuo fazendo até hoje. Quando eu faço entrevista e eu aplico teste nos soldadores, cara. Cara, se tu te enrolar nessas coisas básicas, cara, básicas, assim, ó, isso me mostra que tu não é o que tu diz, entendeu? E é nesse momento que eu reprovo os caras. E eu reprovo, cara. Eu não, tipo assim, cara, uma coisa assim, me diz que tu não sabe, me diz que tu é aprendiz, tá? Me diz que tu precisa de um trabalho e que tu quer aprender, que aí eu vou te ajudar. Mas se tu vir com um papo pra mim, cara, que tá, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque, mas se tu me dá a placa tectônica, eu soldo ela pra ti, tipo, eu vou criar uma expectativa que tu faça. E se tu não fizer, velho, mano, não vai ter arrego, não vai. Tipo, me diz que tu é aprendiz, que aí eu te ajudo. Aí eu te ajudo, eu faço a regulagem, eu boto ali, tu só tem que soldar, velho. Tu só tem que fazer isso, tá? E aí eu vou vendo como é que eu posso trabalhar contigo. Esse cara, assim, quando eu comecei a mudar tudo que ele fez, aí o outro cara que tava junto com ele, né? Esse cara não sabia, né? Esse cara admitiu que ele não sabia, né? Mas ele tava acreditando no brasileiro que sabia tudo, né? Aí o cara olhou pro brasileiro assim, tipo, ele se ligou que o cara não sabia nada, né, cara? O cara disse assim, nossa, velho, você é um puta pinga-fogo do caralho, né? Eu acho que o cara, esse brasileiro acabou saindo da empresa depois e foi trabalhar numa outra empresa. Eu acho que ele ficou com muita vergonha aquele dia, cara, assim, tipo. E o cara falou assim, o paulista que tava comigo em classe disse, esse maluco aí disse que tu não é soldador, cara. E eu falei, mano, mas por quê? Por causa do teu cabelo, né? Eu falei, cara, mas ó, o que que tem de errado com o meu cabelo, velho? Pô, tô aqui tentando ser o Gandalf da Nova Zelândia, né, cara? Vamos ver se eu consigo ser o Gandalf, né, cara? Aqui, ó, virei um clássico, né? Ficou branco, né? E aí ele disse, não, ele tá dizendo que tu não é soldador. Eu, cara, tudo bem, né? O cara me julgou por causa do meu cabelo, cara. Olha como é que brasileiro é, né? Mas aí, tipo assim, né? Não, tudo bem, né, cara? Então eu não preciso, tipo, entrar em discussão, cara. Eu vou te mostrar isso na habilidade técnica, né, cara? Como eu consigo fazer certas coisas, né, cara? Porque eu estudei pra fazer isso. Eu não trabalhava em qualquer empresa no Brasil, cara, entende? E isso me ajudou muito. Vir qualificado ajuda muito, cara. Assim, a fazer trabalho qualificado ajuda muito. Foi isso que me ajudou a ficar aqui na Nova Zelândia por 17 anos, cara. Como ainda tô aqui, né? Então, cara, isso ajuda bastante. E ser humilde, né, cara? Ser humilde. E, assim, a convivência, né, com brasileiros, assim, fez parte, ainda faz parte, mas muito menos hoje, né? São poucos brasileiros que eu converso, né, que eu tenho convivência. Mas ali também teve os outros brasileiros ali que foram fantástico, né? Ali que moramos, éramos praticamente vizinhos, né, cara, e assim, né? E aí, a partir dali, né, ali se formou aquela comunidade ali do mesmo que trabalhávamos todos juntos, né, cara? Mas acho que daí do nada começou a aparecer mais e mais brasileiros. Nós éramos, acho que uns 9 brasileiros dentro da empresa, né? E aí comecei a trabalhar, né? Aí comecei a trabalhar, ganhei o sponsor, fui lá, apliquei meu visto, né? E foi isso, né? Aí, bora fazer dinheiro, né? Lembra no primeiro vídeo?